você descobrisse que o seu filho, que está dado como morto há anos, tem a possibilidade de estar vivo? Pois é exatamente isso que acontece na série Vou Te Encontrar, que a gente vai conversar hoje. Inicialmente, mesmo antes de eu assistir, eu já gostei um pouco da série por causa dos atores. O ator principal dessa série, que interpreta o David, é interpretado pelo Sam Worthington, e eu gosto muito desse ator porque ele é um ator que fez um dos meus filmes favoritos por causa de um dos meus livros favoritos, que é A Cabana. Eu adoro o livro, já li várias vezes, gosto muito do filme também. Então eu já tenho um apego a esse ator. E a atriz também que interpreta a Haley Orr em Ruptura, a atriz chamada Brit Lauer. E basicamente a série tem esses dois personagens, né, que a gente vai acompanhar mais. Eu já gosto muito dos dois atores, então já tava um pouco suspeito pra mim logo no início, mas vamos lá. Tudo começa acompanhando o David Burrows, um homem que está preso por um crime terrível, o assassinato do próprio filho. É explicado ali que ele matou o filho como se ele tivesse em um surto ali de uma forma inconsciente. No momento que aconteceu o crime, ele era a única pessoa que estava em casa além do seu filho. A esposa dele, ela era médica e ela tinha sido chamada por causa de um acidente que aconteceu naquele dia, então ele era a única pessoa que estava dentro de casa. Só que o corpo que foi encontrado, ele estava irreconhecível, tanto que eles só conseguiram confirmar que era o Matthew, né, que é o filho dele, por causa de um exame de DNA e pelo testemunho de uma vizinha que disse que viu o David enterrando o taco de beisebol, que foi a arma utilizada ali no crime, num terreno próximo à casa deles. As provas pareciam praticamente incontestáveis, então ele foi condenado e ele já estava ali há 5 anos preso, vivendo com todo aquele sofrimento. Até que um belo dia, a sua cunhada, a Rachel, vai fazer uma visita para ele. Até então ele não tinha tido nenhuma visita nos últimos 5 anos, e ela mostra para ele uma foto que ela viu nas redes sociais de uma amiga dela, de um evento que teve, e mostra para ele essa foto. Ele não entende muito bem disso, e nessa foto a gente vê uma criança andando de mãos dadas com alguém que a gente não consegue ver, mas essa criança é muito peculiar porque ela tem exatamente a idade que o Matthew teria se ele fosse vivo e tinha a mesma marca de nascença do rosto que o Matthew tinha. Ou seja, poderia ser que o Matthew não tivesse morrido naquela noite e estivesse vivo até hoje. E naquele momento, toda a verdade que o David acreditava começa a desmoronar, porque sim, se aquele corpo não era do Matthew, então de quem era? E com certeza tem muita gente conspirando para tudo isso ter acontecido com ele. E mesmo preso, o David vai pedir ajuda pro diretor ali do presídio, que é um amigo próximo do seu pai. Ele tinha pedido, né, para que o David ficasse ali na prisão que ele trabalha, para que ele conseguisse acompanhar de perto ali e ficar meio que de olho, porque eles eram muito amigos, né? O David vai conversar com ele, fala que ele é inocente. E o cara, ele não acredita, mas ele libera o registro, né, do julgamento dele para que ele possa ver que ele fez aquilo mesmo e, assim, parar de inventar moda, porque diz que em algum momento todo mundo lá dentro começa a achar que é inocente, acho que, né, começa a entrar numa paranoia de culpa ali, e ele deu meio que só pra ele parar de encher o saco, praticamente. Só que várias coisas estranhas começam a acontecer, porque a partir do momento que a Rachel fez aquela visita, a gente vê que tinha um guarda penitenciário ouvindo a visita, e a partir desse momento ele já começa a receber mensagens no celular falando sobre isso, falando que era para acabar com a vida do David, e ele sofre vários atentados ali seguidos durante vários dias dentro do presídio. Então o diretor do presídio vê que de fato tem alguma coisa errada e decide ajudar ele nessa fuga. Então ele e o seu filho, que era um amigo de infância do David, eles bolam todo um plano lá para parecer que o David desarmou ele, pegou o uniforme dele, fez ele de refém para ele conseguir fugir. Claro que, assim, ninguém ia acreditar muito nessa história, mas eles fizeram isso e, de fato, eles conseguiram tirar o David dentro do presídio. E, a partir daí, vocês imaginam que a série, ela é uma caçada gigantesca. A gente é apresentado ali, né, para os detetives, que são os responsáveis em capturar eles, que é o Max e a Sarah,
que são pai e filha, a gente descobre um pouquinho mais pra frente. E assim que o David foge, ele liga pra Rachel e ela já começa a ajudar ele ali nas buscas. E logo também os detetives já sabem que ela estava ajudando e já ficam na cola dela também. Então eles precisam de ajuda de outras pessoas pra conseguir fugir nesse meio tempo, porque eles são procurados. E é explicado ali pra nós que a Rachel, ela é uma repórter, só que ela acabou sendo demitida do seu trabalho durante esse tempo, né, que o David estava preso, porque ela estava investigando algumas coisas e ela queria que uma das vítimas denunciasse e prestasse, né, um depoimento formal contra a pessoa, só que ela acabou se sentindo muito pressionada e acabou tirando a própria vida. E aí a família dela processou a empresa, ela perdeu o emprego e nunca mais foi contratada em nenhum jornal assim de respeito. Porém, ela tinha vários amigos ali que trabalhavam, né, dentro desse meio, então ela consegue algumas informações que ela precisa nessa investigação. E enquanto a polícia tenta capturar eles, eles estão em uma busca contra o tempo para encontrar o Matthew antes que seja tarde demais. A Rachel, ela é ex-cunhada dele, né? Ela é irmã da ex-esposa do David. E ela conta, né, que hoje a ex-esposa dele, que é a Cheryl, ela casou novamente e tá grávida esperando uma menina. O primeiro local que eles vão quando eles fogem é na casa de um dos policiais que tentou acabar com a vida do David dentro da prisão. Só que quando eles chegam na casa dele, ele já tinha mandado a esposa dele e filho irem embora e ele fala que não tem como fugir, não tem como fugir daquela galera porque eles são muito poderosos e acaba tirando a própria vida. Nisso, o David e a Rachel fogem, né? Eles correm, só que todas essas mortes que vão acontecendo no meio do caminho vão ficando na conta do David, como se ele tivesse fugido e agora ele tivesse se vingando, né, de todas as pessoas que atrapalharam ele ao longo do caminho. Então eles viajam e quando eles chegam numa determinada cidade, a Rachel, ela pede ajuda a um ex-namorado que ela já tinha tido, que é o Hayden. O Hayden, ele é um playboyzinho, a gente vê, né, que ele tem muito dinheiro, ele é apaixonado pela Rachel e ele faz tudo por ela, então ele acaba emprestando o apartamento dele, né, para que eles possam ficar. Ele vê na TV que o David fugiu, ele se liga que ela tá ajudando, só que como ele gosta muito dela, ele acaba embarcando nessa e ele começa a ajudar ali em toda a investigação com todos os recursos que ele tem. Que são muitos, porque ele tem muito dinheiro. Na verdade, a mãe dele tem muito dinheiro, mas como ele é filho único, né, ele acaba se aproveitando de tudo ali. Depois disso, a Rachel consegue uma pista com um dos amigos repórteres dela sobre o nome da vizinha que fez o depoimento que ia ajudar, né, que incriminou de fato o David no dia do julgamento. Então eles vão até a casa dessa mulher, só que quando eles chegam lá, a polícia já fez um cerco, porque eles já imaginavam que o David iria lá para se vingar daquela mulher. Então o prédio está completamente cercado de policiais. Como eles não têm muita opção, a Rachel acaba se entregando ali para ver se ela conseguia ganhar um tempo pro David subir e falar com essa mulher. E dá certo. Ele entra lá, ele conversa com essa mulher e ela fala que quem quis que ela fizesse aquilo foi o Nick Fisher, que era como se fosse um chefe de máfia assim lá da cidade deles. Ela fala que ela só ajudou porque ela acreditava de verdade que o David tinha matado o Matthew e achava que ele ia se safar. Então, no fim das contas, ela achou que ela estava fazendo uma coisa boa no fim das contas. Ela fica até se sentindo um pouco culpada ali, mostra pro David por onde que ele pode sair, né, e fugir. Só que nesse tempo, ele fica um tempinho ali dentro do apartamento até que os detetives se ligassem, né, que a Rachel tava lá só ganhando tempo. E quando a polícia entra lá, o David já foi embora. Só que a partir desse momento, isso já liga um alerta gigante para os detetives, porque eles pensam, tá, mas se ele quisesse se vingar, ele teria se vingado, porque tem uma arma em cima da bancada, ele não pegou e não fez nada com ela. Por que ele não fez nada com ela se foi o depoimento dela que levou ele para a prisão? Então eles já começam a pensar que tem alguma coisa estranha. E quando a Rachel tá lá enrolando, ela fala que o Matthew tá vivo e que eles precisam ajudar, né, a encontrar o verdadeiro Matthew. Então eles já começam a pensar que, pô,
talvez seja verdade mesmo, porque não faz muito sentido a cronologia dos fatos. Mas eles continuam na busca para capturar ele do mesmo jeito. Então o Hayden, ele paga a fiança para Rachel sair, né, porque ela tinha sido detida, ela se entregou, e ele vai lá e paga uma fiança milionária para ela conseguir sair. A mãe dele fica, ó, pé da vida com ele, ela fica muito braba. Primeiro porque ela não gosta da Rachel, né, e ela tá falando que ele tá se envolvendo ali numa confusão muito grande. O cara é condenado de assassinar o próprio filho e ele tá se metendo no meio ali para ajudar, vai dar problema. Quando a Rachel foi presa ali pelos policiais, eles pegaram os pertences dela e entre os pertences dela estava a famigerada foto, a mesma foto que ela mostrou pro David lá no presídio. A Sarah, ela repara nessa foto, ela olha aquela foto e ela pensa, tá, mas ele também tinha uma marca de nascença. E se realmente for o Matthew? Porque se o Matthew tá vivo, aquele corpo era de quem? Então a Sarah dispara um alerta na Interpol para todos os países, né, que procurando sobre uma criança que estivesse desaparecida há um pouco tempo antes de quando foi encontrado o corpo para ver se eles encontram outra criança que poderia ser a criança que foi encontrada naquela noite. E sim, antes que vocês me perguntem outra roupa, outro dia, porque a bateria da minha luz acabou no outro dia, então eu tô aqui umas 2 semanas depois para continuar o vídeo, então vamos lá. E durante as investigações, a gente vê ali que praticamente todas as provas e as evidências estão ligadas a empresas da família do Hayden. Inclusive, a gente vê um funcionário da Gertrudes, né, que é a mãe do Hayden, falando no telefone com ela, dizendo que, olha, se ele continuar investigando e se ele continuar ajudando a Rachel, ele vai acabar descobrindo. E nesse núcleo das empresas, né, que estão todas relacionadas ali à sua mãe, a Rachel pega o contato de um fotógrafo que o Hayden passou para ela e pede todas as fotos que ele tinha daquele dia, naquele evento, que ela achou a foto do Matthew. Ele manda algumas fotos para ela, mas ela percebe ali que faltam 3 numerações, então ela pede para que ele mande para ela essas 3 fotos que estão faltando. E é óbvio que eles vão achar alguma coisa nessas fotos. Por que o cara deixaria de mandar exatamente 3 fotos específicas? O Max acaba baleado enquanto eles estão perseguindo o David ali, e pelo fato dele ser baleado, a Sarah acaba sendo afastada, até porque, né, um parceiro dela foi baleado, isso com certeza abala o psicológico dela, ainda mais nesse caso que a gente tá falando do pai dela, então ele fica no hospital e ela acaba sendo afastada do cargo, por alguns dias pelo menos. E durante boa parte da série, a gente é levado a acreditar que o culpado de tudo isso é o Nick Fisher, que é um chefe de crime organizado. E como ele tinha motivos para se vingar do David, nós, espectadores, a gente acaba acreditando que de fato ele é o responsável. Isso tudo porque a morte do filho do Nick Fisher não foi devidamente investigada. Na época, o pai do David e o amigo dele eram os responsáveis ali pelo caso. Eles não se importaram muito porque eles acreditavam que ele era culpado. Eles criaram provas para incriminar o filho do Nick Fisher e ficar por isso mesmo. Então, o Nick Fisher decide fazer exatamente a mesma coisa com o David. Então, foi ele que plantou a arma do crime, foi ele que convenceu aquela vizinha a dar aquele testemunho para que ele fosse condenado. Ele só deu o troco, ele devolveu na mesma moeda. Mas ele não tinha sequestrado o Matthew. Só que todo esse rolê era só uma distração gigante no meio dessa história, porque ele não tinha nada a ver com o filho dele. E aí a gente fica completamente perdido. E depois que eles descobrem, né, que o Nick Fisher não tem nada a ver, eles começam a trocar as perguntas. Quem teria algum motivo para poder se vingar deles? Se eles tinham algum segredo? Por que alguém faria isso, né? Seria uma motivação pessoal? Alguém estava escondendo alguma coisa que ainda não tinha dito? Então o David começa a encarar um fato que ele não queria encarar. A possibilidade de talvez ele não ser o pai biológico do Matthew. E a gente vê que ele e a Cheryl, na época, eles estavam com dificuldade para conseguir engravidar e ela chegou até ir a uma clínica para fazer um tratamento de fertilização para poder engravidar.
Então, muito provavelmente, o Matthew não era seu filho biológico. E se o verdadeiro pai da criança, né, o pai que fez a doação, se arrependeu disso e decidiu ir buscar o seu filho de volta? Então, eles decidem ir até a clínica onde a Cheryl fez esse tratamento para descobrir se eles conseguiam saber quem que era o verdadeiro pai, quem que tinha feito a doação daquele material genético. E esta clínica fazia parte do grupo de empresas de quem? Da família do Hayden de novo. Quando eles chegam lá, eles procuram os registros da Cheryl, só que eles não encontram mais nenhuma informação. Não tinha nada com o nome dela e provavelmente todos os dados eles tinham sido apagados. E então a saída que eles têm é ir conversar diretamente com a Cheryl e perguntar para ela. Enquanto isso, um detetive chamado Miller lá em Genebra responde o chamado da Sarah. Aquele chamado que ela tinha feito na Interpol procurando por crianças desaparecidas na mesma época em que o Matthew foi dado como morto. Porque ele tinha uma criança que ele tinha resgatado há 5 anos atrás chamada Martin, lá na Suíça, que foi levada a um abrigo de crianças que era comandado por uma empresa de quem? Sim, da mãe do Hayden de novo. E aí a gente tem um flashback da mãe do Hayden no dia da morte do Matthew, que ela tinha solicitado ali um exame de DNA falso e ela confirma ali, esse DNA vai funcionar, ele vai ser preso mesmo, e a galera confirmando que sim. Então a gente tem a confirmação de que ela estava por trás de tudo isso. Agora, por quê? Como uma tentativa desesperada de conseguir falar com a Cheryl, eles vão até a casa dela e do seu atual esposo, que é o diretor do hospital onde ela trabalha também, e pedem para que ele leve eles lá escondidos para que eles possam conversar com a Cheryl. Ele tenta dizer que não, só que, poxa, é a vida do filho dela que tá em jogo. E aí, ele sabendo, né, que ela tava preocupada, que ela tinha esperança também que o filho dela estivesse vivo, ele acaba ajudando. E quando eles chegam lá no hospital para conversar com a Cheryl, ela diz que ela chegou até ir à clínica sim para fazer o processo da fertilização, só que no outro dia ela fez um teste de gravidez e ela viu que ela já estava grávida. Ou seja, quando ela fez o teste, quando ela fez o tratamento, ela já estava grávida. Então, sim, o David é o pai biológico do Matthew. Mas como que isso seria possível, sendo que eles foram na clínica, procuraram pelo nome dela e não encontraram nenhuma informação? Pois bem, ela revela que quando ela foi, ela utilizou o nome da Rachel, porque ela não queria ser descoberta. E nessa mesma hora, a Rachel recebe um e-mail daquele fotógrafo mandando as 3 fotos que faltavam. E aí mostra pra gente que a criança estava de mão dada com quem? Com o Hayden. Meu Deus do céu, cara. Eu juro, eu não tava esperando por isso. Eu fui muito tapeada, porque ele tava ajudando o tempo todo. Ele tava dando todas as informações, inclusive foi ele que passou o número do fotógrafo pra passar as informações pra Rachel. Então, tipo, ai, como assim, cara? O Hayden era completamente apaixonado pela Rachel. E quando ele viu o nome dela na lista de tratamentos da empresa dele, ele pensou que essa seria a oportunidade perfeita para criar uma família com ela. Então ele fez toda uma alteração para que o material genético que fosse utilizado nessa fertilização fosse o dele. Então, na cabeça dele, ele acreditava que ele era o pai do Matthew. O problema é que ele estava completamente enganado em absolutamente tudo. Primeiro, porque a Rachel nunca engravidou. Quem engravidou foi a Cheryl. E o Matthew não era filho dele, e sim do David. Ou seja, no final das contas, o Matthew nunca foi filho dele de jeito nenhum. Só que o Hayden passou anos acreditando que sim. Então, convencido ali que o Matthew era o seu filho, ele foi lá, sequestrou o Matthew e para poder encobrir isso, ele fez uma coisa muito pior. Um menino vindo de um orfanato suíço é assassinado e utilizam o corpo dele para colocar e dizer que era o corpo do Matthew, alteraram o exame de DNA e tudo aquilo que a gente já sabe. Durante 5 anos, um homem passou preso por um crime que ele nunca cometeu e também acreditando que ele tinha feito aquilo mesmo com o próprio filho. E durante toda a série, a gente acredita ali que a Gertrudes é a grande vilã, mas na verdade ela estava simplesmente encobrindo os erros do próprio filho dela. A famosa mãe de menino.
E filho único ainda, né? Meu Deus. Calma, não me cancelem, eu também sou mãe de menino, tá? Já me fizeram esse comentário, eu também sou mãe de menino. Que absurdo uma coisa dessa. Calma, gente, calma. E no final ali, eles armam um plano pra fazer com que o Hayden não fugisse a tempo com o Matthew. Então a Rachel liga pra ele, fala que o David foi preso. O amigo dela que trabalha lá nas redações, ele lança uma matéria na TV já dizendo que ele tinha sido preso. Então o Hayden acredita e espera ela ir até lá para que eles possam fugir juntos. Só que nesse meio tempo, o David já tá indo para lá com a Sarah, que atualmente tá afastada oficialmente do trabalho, mas ela continua investigando. Eles chamam a polícia e vai todo mundo lá para casa do Hayden. E no final, o David finalmente reencontra o seu filho, só que agora que atende por outro nome, porque a criança acreditava que o Hayden era o pai dela, né? Ele foi levado muito pequeno, então é muito fácil de manipular uma criança desse jeito. Quando o Hayden descobre que a mãe dele tinha alterado o teste de paternidade e feito ele acreditar que o Matthew realmente era filho dele, ele dá um tiro na própria mãe. Ele tenta fugir, levando o Matthew, acaba iniciando um confronto ali com o FBI e no fim das contas ele é baleado. O Matthew finalmente descobre sua identidade, o David é inocentado e eles começam o processo ali, né, para reconstruir a família deles de novo. O legal dessa série é que ela tem um início, meio e fim. Praticamente tudo é explicado e respondido. Eu gosto de séries assim. E se tem uma coisa que essa série prova, né, é que existem coisas que podem ficar escondidas por muitos anos, mas um simples detalhe pode fazer com que tudo aquilo ali desmorone. O famoso "a mentira tem perna curta", né? Uma hora a casa cai. Então, no geral, eu gostei da série, ela me prendeu bastante desde o primeiro episódio ali. Por exemplo, eles vão lá na casa do policial, não descobrem nada, volta a estaca zero. Aí eles vão não sei onde, não sabem nada, volta a estaca zero. Acho que eles poderiam ter cortado algumas dessas tramas, mas enfim, no saldo geral, eu achei que é uma série que dá pra se divertir. E vocês já assistiram essa série? Se vocês assistiram, o que vocês acharam? Acham que vale a pena assistir? Muita enrolação? Enfim, comentem aqui a opinião de vocês. Podem me sugerir outras séries também que eu possa trazer aqui pro canal. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de hypar se aparecer essa opção para vocês e de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, porque eu encontro vocês no próximo vídeo. Bye!